Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade à nossa programação de TAU 5, né? Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo Contemporâneos, a gente vai ver hoje, tá certo? Oscar Niemeyer contemporâneo. A gente vai retomar TAU 5, né? Pegando o gancho com o final de TAU 4 que nós vimos, que foi a modernidade brasileira, né, com a Escola Carioca, Lúcio Costa, Niemeyer, Redi, M.M. Roberto, Brasília, Pampulha, tá? E dando continuidade a esse momento, para a gente não perder essa linha, nesse primeiro bloco a gente vai retomar alguns arquitetos na contemporaneidade, como Niemeyer, Lelé, Paulo Mendes da Rocha, tá? Até chegar nos internacionais. Vamos lá. Então, Niemeyer foi um arquiteto brasileiro, né, que viveu 105 anos. Isso, assim, realmente é incrível, né? Porque durante grande parte de sua vida ele teve trabalhando com arquitetura de uma forma ou de outra, tá? Nasceu em 1907 e faleceu em 2012. Passou, assim, todo, né, um século de vida, tá certo? Fazendo arquitetura, polemizando, inovando, como a gente vai ver. A gente já tinha estudado Niemeyer, e inclusive quem quiser rever as aulas sobre Niemeyer, elas estão também lá no canal da gente, no YouTube, no Grupal, tá? E fala sobre aquele primeiro momento dele moderno. E a gente não pode esquecer a grande influência que ele teve do mestre Lúcio Costa, que foi, assim, um norte, né, na vida de Oscar Niemeyer. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 15 de dezembro de 1907, faleceu no mesmo mês, 105 anos depois, no dia 5 de dezembro, em 2012, né, vai fazer 10 anos, ano que vem, tá? Estudou na Escola Carioca, na Escola Nacional de Belas Artes, da UFRJ, no Rio de Janeiro, entre 1929 e 1934, e fez parte, durante esse período de toda a sua formação, da implantação da arquitetura moderna no Brasil. E interessante essa formação dele, porque ele vai levar, né, para toda a sua trajetória, inclusive na contemporaneidade. Seus princípios projetuais se destacam, né, a adoção constante da forma moderna, mas inovando com a inserção da linha curva, né, e sendo considerado, por isso, um barroco da modernidade, porque ele diz nos seus vários escritos, né, em livros que ele escreveu, em artigos, ele editava uma revista, a revista Modo. Então, ele deixou escrito vários seus pensamentos e ele sempre fazia referência à cultura brasileira, ao barroco mineiro, que ele tanto admirava, às curvas, né, da paisagem brasileira, as formas orgânicas do Brasil. Mas lidar com isso e com esse pensamento organicista na modernidade não foi fácil. Ele recebeu muitas críticas de teóricos e críticos europeus que criticavam como é que uma pessoa que se propunha a projetar arquitetura moderna inseria linhas curvas nessa arquitetura racionalista. Então, ele, de certa forma, ele inova, né, ao trazer essas linhas curvas para a modernidade. E perdura com esse critério, né, e o faz, além das obras que nós estudamos em TAU 4, como eu citei,
Pampulha, várias produções mineiras, quando ele trabalhou no primeiro momento com JK, em Diamantina, em Belo Horizonte, né? No próprio Rio de Janeiro, com o Hospital Sul-América, residências, o Pavilhão do Brasil, e tantas outras, né? E Pampulha, que é assim, a marca é forte dele naquele primeiro momento, culminando na modernidade com Brasília e a sua atuação na Nova Cap, em parceria com vários arquitetos, como Lúcio Costa, Lelé, Glauco Campelo e tantos outros. E a sua trajetória de vida tinha muita ligação com sua ideologia política, ele era um comunista, vinculado ao PCdoB, e por isso teve que ser exilado do Brasil e ir para fora do Brasil durante a ditadura militar, e onde ele foi acolhido em países como a Argélia, como a Itália e também França, onde ele desenvolveu um trabalho lá fora que começou a deixar sua marca também no exterior, naquele momento que o Brasil vivia a ditadura militar. Mas mesmo assim, ele, nesses anos fora do Brasil, tá? Ele constrói essa carreira, tá? E é ganhador, merecedor de várias premiações, como membro honorário do Instituto de Arquitetos americano, o Instituto Americano. Em 1963, ele ganha o prêmio honorário da Academia Americana de Artes, Letras, do Instituto Nacional de Artes, o prêmio Príncipe Astúrias, na Espanha, o título de doutor honoris causa da USP, em 95, também título de doutor honoris causa da Universidade Técnica de Lisboa, entre tantos outros. E ganhou também o Pritzker, né, que é um dos prêmios maiores da arquitetura mundial. Foi o primeiro arquiteto brasileiro a ganhar um Pritzker. Suas obras contemporâneas são várias. E o que eu vou mostrar aqui é uma pequena mostragem, tá certo, dessa produção de Oscar Niemeyer. Porque Niemeyer é genial, é gigantesca a sua produção. E assim, o que eu estou mostrando aqui é apenas um pequeno recorte para que vocês que estão assistindo, né, alunos e outros interessados, possam futuramente aprofundar sobre cada obra dessa. A gente tem o Memorial da América Latina, em São Paulo, da década de 80, tem o Panteão da Pátria, em Brasília. Quando ele volta para o Brasil, depois do AI-5, nos anos 80, quando a permissão de exilados optarem por país, ele volta e começa a produzir essa arquitetura, tá certo? Então, vocês vejam que é tudo a partir dos anos 80. Mas ele volta, ele não tem aquela rotulação de dizer, não, eu não vou trabalhar para fulano ou para cicrano, mesmo ele tendo o ideário comunista. Ele trabalha para diversos governos e, sem dúvida, ele é um arquiteto, ele não é um arquiteto comercial, ele não é de fazer prédios residenciais, pouquíssimos ele fez. Ele é muito mais um arquiteto de obras públicas, de grandes obras públicas, como museus, né? E chama a atenção o projeto belíssimo que ele fez na década de 90, do Museu de Arte Contemporânea do Rio de Janeiro, lindo, MAC, o edifício da Manchete, no Rio de Janeiro, o Museu Oscar Niemeyer, conhecido como Museu do Olho, e o Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, de 2011, em Avilés, em Astúrias, na Espanha. Niemeyer, só para a gente retomar, e assim, é difícil uma arquiteta brasileira não ser apaixonada pela obra desse mestre. Apesar das críticas, a gente sabe do valor que Niemeyer tem na história da arquitetura mundial e brasileira, e a gente tem que reconhecer a genialidade desse arquiteto. Ele dizia que de um traço nasce a arquitetura.
e se expressava através dos seus croquis, esboços, que a partir de um traço ele pensava todo o resto da arquitetura, todas as suas dimensões formais, funcionais, tectônicas, ele procurava, né, e também a relação com o lugar, através desses croquis, desenvolver o projeto. Esses projetos que eu estou mostrando, esses croquis, são dos anos da modernidade, como a gente falou inicialmente, obras pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, Belo Horizonte, Nova York, o pavilhão da Bienal, aliás, o pavilhão do Brasil, em Nova York, né? Residências inovadoras, como a M Passos, que trabalha com asa de borboleta, a residência Caravelas, com essa lâmina, né, em concreto, a sede da ONU, que ele participou também no seu primeiro momento moderno, o Hotel do Tijuco, lindo, em Diamantina, Museu de Caracas, e tantos, o Ibirapuera, que é uma obra, né, simbólica até hoje, uma referência brasileira também, Pampulha, com suas formas, que ele vai retomar na contemporaneidade. E é isso que eu acho legal no Niemeyer. Na contemporaneidade, ele retoma as formas iniciais que ele trabalhou na modernidade e traz para a contemporaneidade em outra escala. Essa, por exemplo, que vocês estão vendo, que é a Igreja de São Francisco de Pampulha, ele pega esse jogo de abóbadas e trabalha com ele no auditório do Memorial da América Latina, como a gente vai ver. Então, assim, é um vocabulário plástico formal que é retomado na contemporaneidade. E isso é muito bom, certo? As formas, né, clássicas dos palácios de Brasília, como do Planalto, do Itamaraty, né? A forma belíssima e inédita, né, da Catedral de Brasília, que é uma obra-prima da arquitetura mundial, o Congresso Nacional, com o seu côncavo e convexo, e tantas outras obras, como essa do jornal La Humanité de Paris, como a Mesquita de Argélia, essa é outra obra da Fata, em Turim, na Itália, muitas obras na Itália, a sede do Partido Comunista Francês, em Paris, esses vínculos que ele tem no exterior, quando ele está exilado, trabalhando na Argélia, na Itália, com obras em Israel, tá certo? Na França, em Bobigny, em vários lugares, né? Então, passando por isso, tá? E sempre afirmando que a arquitetura é, antes de mais nada, construção. E isso é interessante, porque denota a preocupação dele com a questão da materialidade, do sistema construtivo que ele adota e usa o concreto como a sua marca. O Niemeyer, assim, a maior parte das obras dele, a tectônica, era o concreto armado, são as estruturas, né, e às vezes, muitas vezes, estruturas experimentais em concreto armado. E ele diz que a arquitetura é, antes de mais nada, construção, mas construção concebida com o propósito primordial de ordenar, organizar o espaço para determinada finalidade e visando a determinada intenção. Esse croquis é do Memorial JK, que ele fez em Brasília, porque também, quando ele volta desse exílio, ele retoma muitas obras em Brasília. Tem uma parte de Brasília, após as torres, sem ser ali na Praça dos Três Poderes, do lado oposto do eixo monumental, onde tem um conjunto contemporâneo muito legal de Niemeyer, certo? E entre eles está o Memorial JK, tá certo? O Aquário de Brasília também, a forma, vejam, né? E ele começa a trabalhar formas mais puras ainda. Ele era um arquiteto da forma. Ele não era um arquiteto muito funcionalista, não. Ele era um arquiteto plástico. Ele era um escultor da arquitetura, né? E ele procurava a beleza. Ele, antes de tudo, certo? Ele foi criticado por isso,
por muitas pessoas, né? É porque ele tinha esse lado muito formal, muito plástico. Ele partia da forma para projetar. É certo? Não é certo. Mas, vindo de Niemeyer, tudo é possível, né? Porque a gente sabe que o ideal é o diálogo entre forma, função, espaço, construção, é pensar tudo junto. Mas Niemeyer tinha esse diferencial. E quem somos nós para criticar Niemeyer? Bom, o Museu de Arte Contemporânea, de 1993, esses esboços, né? O auditório em Ravello, uma cidade linda que fica na costa amalfitana da Itália, que eu tive prazer de conhecer, lindo Ravello. E ele usa, né, nessas formas do auditório de Ravello, a que eu vou mostrar daqui a pouco, do auditório do Memorial da América Latina. Bom, então, vindo para o Brasil, tá certo? Deixando um pouco os esboços de lado, a gente tem o Memorial da América Latina, em São Paulo, de 1989, tá certo? Uma obra contemporânea, do final dos anos 80, do século 20, tá? E ele está localizado em São Paulo, no bairro Barra Funda, tem um terminal de metrô lá, tá certo? Quem for conhecer São Paulo pode dar um pulinho lá para conhecer, vale muito a pena. É um grande complexo arquitetônico, tá? Foi inaugurado em 89 e pertence à Secretaria de Estado de Cultura do governo de São Paulo. É um conjunto composto por 7 prédios, como a gente vai ver. Marca essa paisagem uma grande escultura feita, projetada pelo Niemeyer, onde ele estampa uma mão com a América Latina sangrando. Ele faz referência à obra literária de Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. O Memorial da América Latina é um espaço dedicado à cultura, à identidade da América do Sul, da América Latina, certo? E os espaços são muito legais, muito bem projetados, com biblioteca, auditório, museu, parlamento latino-americano, tá certo? Como vocês vão ver. Eu já tive visitando esse lugar várias vezes, e como professora, eu gosto muito de ver as obras das quais eu falo. Então, eu prefiro ver do que ouvir 10 vezes. Por isso que eu acho que o arquiteto tem que ser desprendido, corajoso e tentar ver a arquitetura, tentar sentir a arquitetura, para poder aprender, compreender melhor, certo? Melhor a mesma, melhor. Então, e ele dizia que se a reta é o caminho mais curto entre dois pontos, a curva é o que faz o concreto buscar o infinito. E é verdade. Essas frases de que Niemeyer soltou na sua existência, né, construiu na sua existência, sintetiza muito o que é sua obra. E a gente vê presente essas formas curvas em todos esses seus momentos. Aqui no Memorial da América Latina, vocês estão podendo ver que é uma grande área, tá certo? Urbana, nesse terminal ferroviário da Barra Funda, que tem linhas férreas com metrô, tá certo? E ao chegar lá, ele é dividido por uma via em dois lados. Houve uma crítica, porque é tudo cimentado. Disseram, poxa, por que aqui não tem uma praça? Ele fez, não, porque aí não é para ser uma praça. Praça é verde, praça é lugar de contemplação. Aqui eu quero fazer um parque onde as pessoas possam se concentrar, possam se manifestar, e eu não quero criar barreiras. Então, ele fazia essa diferenciação dos seus espaços, e a gente vai ver muito essa característica. Na Praça dos Três Poderes, no Memorial da América Latina, em Avilés, lá na Espanha, ele cimenta essas áreas e interliga através de marquises os edifícios, porque ele quer que essas áreas sejam áreas de concentração, de reunir pessoas, e não tenham barreiras físicas, né, que impeçam isso. Isso era um pensamento dele, comunista, que ele levava
para a sua arquitetura, essa coisa do encontro. Vamos lá. Então, se vocês observarem as formas do Memorial da América Latina, vocês vão ver muita identidade, muita relação com Pampulha, só que numa escala maior. Vocês estão vendo aqui o uso das abóbadas numa escala monumental, porque esse conjunto é monumental, é gigantesco. Vocês estão vendo aqui uma altura de um veículo como escala, né? Então, são pés direitos altíssimos, grandes vãos, e tudo em concreto armado, usando a curva se contrapondo à linha reta. O espaço interno é belíssimo, como vocês estão vendo, é brutalista. Se por fora os volumes são de concreto pintados de branco, como ele fez em Brasília, né? Os palácios, o Congresso, por dentro ele deixa o material no seu estado natural, e dando um toque, né? Uma linguagem brutalista, e com iluminação zenital, criando um jogo de luz e sombra muito rico. Também é interessante o jogo de planos, dessa materialidade do concreto com vidro, como vocês podem ver, e sempre introduzindo obras de arte a essa arquitetura, como o painel ao fundo. Como cor, ele usa apenas o azul escuro, né? E aqui, esse espaço do lado de fora, olhem o grande balanço, é um balanço assim gigantesco, de aproximadamente 30 metros, nesse auditório, que cria uma grande marquise. E é como se ele fosse a Capela de São Francisco da Pampulha ampliado. É um projeto muito bonito, muito arrojado, que realmente impressiona. Também é legal a interlocução que ele faz com as áreas de paisagismo. Ele gostava muito de trabalhar com paisagistas como o Burle Marx, né? O Burle Marx era o paisagista dos arquitetos modernos brasileiros, ou o Burle Marx ou os seus sucessores, né? E esses arquitetos, como Niemeyer, eles costumavam ser muito fiéis às suas equipes profissionais, aos artistas plásticos, como Portinari, ao paisagismo, de Burle Marx, aos calculistas, como Joaquim Cardoso e tantos outros. Eles trabalhavam assim décadas. E aqueles que estavam vivos até então continuaram trabalhando até o fim de suas vidas, certo? Era uma fidelidade bonita de se ver e difícil de se encontrar hoje, não é verdade? Então, esses grandes vãos, com esses balanços, com essa tectônica do concreto, tá? E criando o jogo de luz e sombra. Esse dia estava meio chuvoso quando eu visitei o memorial para fazer essas fotos. Agora, é impressionante, né, a sensação que a gente sente ao entrar nesses ambientes, a ver essa escala monumental e a beleza, sabe? Realmente, eu sinto como se eu tivesse assim em êxtase visual, e é uma sensação que a gente sente ao entrar numa igreja barroca mineira, por exemplo, com a surpresa desse espaço, né? Com a magia desse espaço. Então, ver esculturas de bronze com uma tectônica de uma rampa dessa, contrapondo silenciosamente com um azul. Então, é de uma beleza ímpar. Agora, interessante observar que ele também busca influências na arquitetura paulista, e ao projetar um dos edifícios, a parte administrativa, ele buscou uma nítida influência no MASP, da Lina Bobardi. Esse prédio nos lembra muito, né, o MASP da Lina, da Avenida Paulista, e ele faz, eu acho, né, eu acredito, uma hipótese, não é certeza, que talvez ele queira ter feito uma referência à arquitetura paulista através desse volume que usa o mesmo partido da Lina Bobardi lá na Paulista. É um grande pórtico suportando uma caixa, né, com empenas cegas e as fachadas envidraçadas, e ele sobre balanço. Os ângulos são belíssimos, né, são obras de arte espalhadas por todo o Memorial da América Latina,
com essas curvas, então, criando ângulos urbanos, miradas incríveis, né? Realmente no Memorial da América Latina. Aqui é o parlamento, é o prédio do parlamento, lá do Memorial da América Latina, e que lembra muito o projeto que ele fez para a Procuradoria em Brasília. O partido é o mesmo, é um volume cilíndrico, suportado por uma estrutura em concreto, aqui em cima, e com essa suavidade, né, do traço da marquise, como vocês estão vendo. Eu achei legal esse volume, apesar dele ser compacto, não ser pilotis, como ele sempre usa, e porque também ele usou o vidro fumê. No de Brasília, ele já usou um vidro espelhado, que eu não achei muito legal, certo? Mas é muito bonito esse projeto, como vocês podem ver o detalhe, né, dessa marquise em concreto, a leveza que parece que ela está flutuando. Então, ele tinha uns calculistas realmente, assim, muito bons, que ele idealizava e os calculistas faziam com que se tornasse realidade. Isso é incrível na obra do Niemeyer. Outra obra contemporânea que eu vou trazer é o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Esse museu, gente, é belíssimo. Com certeza, é um dos museus de projeto arquitetônico mais incríveis que a gente tem no mundo, porque o lugar onde ele está inserido, né, na Baía da Guanabara, no município de Niterói, nessa ponta, né, aqui do Mirante da Boa Viagem, tá? Ele tem uma vista incrível, tá? Vocês vejam que ele está aqui nesse pontão, o entorno dele é um entorno residencial, e vamos dar uma visitada na obra para vocês perceberem. Adotando como se fosse uma nave espacial, a forma pura, né? Uma forma purista, branca, em concreto armado também, e que o acesso é realizado por essa rampa escultural em concreto. O lugar, como vocês estão vendo, é belíssimo. O Museu de Arte Contemporânea, né, que fica em Niterói, no Rio de Janeiro. Esse projeto tem vários estudos feitos sobre ele. Se um dia vocês forem projetar algum museu e também desejarem estudar mais sobre ele, pesquisem. Tem muito material na internet sobre essa obra, em livros também publicados, certo? E a gente vê aqui a solução arquitetônica adotada no corte e nos famosos esboços do arquiteto. Ele dizia que não queria um museu de vidro, mas uma grande sala de exposições rodeadas por paredes retas e por uma galeria que protege e permite que os visitantes façam uma parada de vez em quando e possam apreciar a paisagem que também faz parte, né, desse museu. Então, o projeto é um projeto inusitado, né? É uma obra-prima também da arquitetura mundial e que só reforçou, né, a construção do nome de Niemeyer no mundo, quando é construído, né, inaugurado e começa a ser usado o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Ele aqui já bem velhinho, né, visitando a obra, com seu esboço do lado. Eu gosto de fazer essas homenagens, porque eu acho, sabe, que as pessoas, às vezes, criticam muito. E a gente vê muitas críticas a Niemeyer. Porque ele é formalista. Porque ele é isso. Porque ele era comunista, mas fazia projeto para todo mundo. E as pessoas parecem que esquecem de elogiar, de ver as coisas boas. Só veem os problemas e as coisas mais. Eu não sou assim, não, sabe? Eu penso muito positivo e eu gosto de homenagear quem é bom, quem tem qualidade. E Niemeyer, para mim, como arquiteta, como professora, é um mestre. Eu tive o prazer de assistir palestras dele, de ver, acompanhar parte da trajetória dele. E para mim, para milhares de arquitetos, ele continua sendo uma grande referência. Como ele, acho difícil. Então,
Uma outra obra, o Museu Oscar Niemeyer, de Curitiba. Também tive o prazer de conhecer essa obra, de fotografá-la, em uma das visitas que fiz a Curitiba. E é incrível esse projeto. E as pessoas gostam tanto de Niemeyer, alguns, que colocam. Era uma honra ter uma obra sua na sua cidade. E aquilo atraía pessoas a visitar a cidade, né? Como Curitiba. Tanto que botou o nome do museu Oscar Niemeyer, certo? Então, é também conhecido popularmente como o Museu do Olho. Gente, esse museu é uma obra-prima. É impressionante a proporção, a escala, a inserção no lugar. Ele ocupa toda uma grande quadra, certo? Essas ligações que Niemeyer faz de acesso através de rampas é fantástico. E eu notei que no final assim da sua produção, ele estava gostando muito do branco e com o amarelo. Eu vi isso na obra do Olho, do Museu do Olho, e também na outra que eu vou mostrar, de Avilés. Então, inaugurado em 2002, tá certo? Tem um acervo riquíssimo de obras de arte, tá? E é uma referência em todo também na arquitetura contemporânea mundial. E que orgulho que está aqui no Brasil, um museu desse, né? Mais um, vejam que museus bonitos nós temos aqui no Brasil, certo? Que arquitetura. Aqui eu fiz questão de registrar, né? Porque a gente vai no lugar e diz: será que eu vou voltar um dia? Será que eu volto nesse lugar? E essas obras do Niemeyer, assim, eu faço um esforço grande para ir até elas. Eu faço questão, se eu estou num lugar, se eu sei que tem uma obra de um mestre, eu ir lá visitar. E às vezes não é fácil. Muitas vezes a gente está em atividades, trabalhos, tudo mais, mas ter a honra, o prazer de estar lá naquela obra, isso é incrível. Ninguém tira esse conhecimento, essa sensação de dizer: eu estive aí, eu vi isso, eu conheço, eu sei porque eu estive. É diferente. Então, e eu gosto, sabe, de sentir isso como arquiteta e como pesquisadora. E esses espaços, eles me ensinam muito a perceber, a ver os ângulos, a textura, os revestimentos, os materiais, como eu aprendo, como eu aprendo. Confesso a vocês. Outra obra também dele, incrível, que é o Auditório do Ibirapuera, também em São Paulo. Essa obra ele concebeu nos anos 50, quando ele projetou Ibirapuera, lá nos anos 50, mas ela só foi construída, essa, no ano 2000, 2005, no século 21, certo? E é um volume muito puro, com uma forma meio trapezoidal, e com uma grande marquise, linda essa marquise, que é como uma língua vermelha, metálica, ela não é em concreto, que saca, certo? Esse auditório, ele é bastante ativo, certo? O acesso é feito, está dentro desse parque do Ibirapuera, qualquer pessoa pode visitar ainda São Paulo, é um ponto de encontro, né, na vida paulista das pessoas, é o lazer do paulista, os parques, e o Ibirapuera é um deles, certo? E quando ele tem toda uma iluminação de sancas externa, e o auditório dele abre dentro do prédio e para fora. Ele usa uma solução muito legal, as formas são bastante puras, bem escultóricas, como vocês estão vendo nessas fotos que eu fiz, e o interior dele é belíssimo. Essa grande escultura que vocês estão vendo aqui é da artista nipônica, né, descendente de japonês, a Tomi Otaki, mãe do arquiteto Rui Otaki, que é uma grande artista plástica. O espaço interno, Niemeyer gosta muito de trabalhar com formas puristas, rampas puras, né, com esses corrimãos. Então, realmente é um espaço belíssimo. Aqui vocês estão vendo detalhes. E aqui vamos ver ele no século XXI. Vou trazer para vocês uma obra que eu já visitei 2 vezes. Sempre que eu vou à Espanha, antes da pandemia eu ia todo ano, né? Tem uma parte minha espanhola pelos 5 anos que eu vivi lá durante o meu doutorado, mais em Barcelona.
mas eu tenho um carinho muito grande pela Espanha. Eu considero como meu segundo país. Minha formação de amadurecimento foi toda espanhola, catalã, digamos assim. Essa obra, ela fica nas Astúrias, que é uma região linda espanhola, certo? Fica na cidade de Avilés, que é um grande centro industrial, e ela fica numa área de porto, certo? Que foi requalificada, ela foi melhorada, estava abandonada. Então, Niemeyer propõe um centro cultural internacional que leva o nome dele, em homenagem a ele, e é composta, vocês vão ver, né, de vários edifícios, essa ponte que dá para essa grande praça, com auditório, com a parte de apoio, com restaurante e mirante, e as formas bem Niemeyer, né? Bem as que ele usava aqui no Brasil. Então, vou passando. Então, ele como se repete esse vocabulário dele, tá certo? Vocês estão vendo as formas, as cores, o amarelo. E eu vou chegando junto para vocês perceberem o concreto, uso de cores primárias, o esboço dele, gigantesco como um painel, a grande praça, lugar de encontro, o diálogo com a paisagem requalificada industrial de Avilés, as torres lá atrás. Esse é o ponto de encontro dessa cidade. Todo mundo, no final da tarde, vai para cá. Os jovens andar de skate, se encontrarem no restaurante, atividades musicais, culturais. É um lugar lindo. Ele usa nesse auditório o mesmo partido que ele usou no que eu mostrei, do Ibirapuera. O palco dá para o exterior, para as pessoas assistirem do lado de fora ou do lado de dentro, certo? E os ângulos são maravilhosos, né? Esse espaço que ele cria, as formas puras, mas ao mesmo tempo trabalhando com curvas, é de uma beleza incrível. E a predominância da cor amarela nessa fase contemporânea de Oscar Niemeyer, criando planos arquitetônicos que se interligam através dessa marquise sinuosa que ele usou em Pampulha, na Casa do Baile, como vocês se lembram, e como usou no Ibirapuera e como usou em Avilés. Então, ele repete esse vocabulário. E o resultado, essa beleza. Eu adoro fotografar. Eu aprendi a fotografar com Hélio Pignon, meu professor no doutorado, que exigia na disciplina de miradas intensivas 1 e 2, a gente saber ver a arquitetura, olhar o que interessa na arquitetura, perceber. Então, fotografar, para mim, é um complemento do que eu quero registrar na minha memória, no meu conhecimento, o que eu estou vendo, porque é tão bonito, tão prazeroso, me ensina tanto, que eu quero captar. Então, as fotos que eu percebi, que eu tirei, né, que eu fiz, que eu produzi, quando eu vejo, assim, eu faço, tá aqui, tá na cabeça, sabe? E como me ensina? Esses corrimãos em concreto, essa leveza do degrau, olha isso, que lindo. Olha essa foto, a textura do fundo, da rampa, da escada, né? A leveza do corrimão é incrível. Olha só, é uma obra de arte. E isso é Niemeyer. Isso a gente vê em São Paulo, vê em Brasília, vê em BH, vê na Espanha, vê no mundo todo. E ele gosta, o vermelho também diz muito para ele. E o vermelho da sua ideologia, do seu pensamento comunista, que é a cor que tão bem representa. E eu vou correr, por causa do tempo, a cidade administrativa de Minas, que foi uma obra bastante polêmica, porque foi envolvida em escândalos administrativos do governo mineiro. Né? Ele foi contratado para fazer o projeto do centro administrativo do estado de Minas no ano 2003, e a obra levou 7 anos. Mas o Aécio Neves, que era senador, tal, se meteu, né, em superfaturamento, nessas coisas. Mas o arquiteto não tem nada a ver com isso, né? Isso é um problema administrativo que, infelizmente, muitos de nós
pode estar envolvido sem muitas vezes nem saber. E nesse centro administrativo, ele faz a sede do governo mineiro, que antes funcionava espalhado pelo centro de BH. Então, esse projeto vai para Lagoa Santa, que é um município onde tem um aeroporto de Confins, tá? Quando você chega em BH, você passa por aqui e vê esse grande conjunto formado dos edifícios que tem um palácio, que tem as secretarias, que tem um centro de convivência e um auditório. E também, né, ele é bem monumental, é uma obra gigantesca, porque todas as secretarias de Estado foram para cá, do governo mineiro, que é um estado grande, rico, que tem não sei quantos municípios, mais de 200 municípios. Então, assim, e administrar Minas é bem complexo. Então, o partido usa todo o vocabulário dele, de outros projetos, e onde a gente vê essas formas puras, concreto, o branco, o vidro fumê. Lembra muito o que a gente viu no Memorial da América Latina. Aqui está uma maquete, né? E vejam, o arrojo estrutural é uma característica de Niemeyer, sempre, sempre, e na contemporaneidade mais ainda, porque já tinham mais avanços tecnológicos, ele já tinha passado por fases. Então, as rampas tão queridas a ele, em todas as suas obras estão presentes, né? Esses grandes balanços, apoiados apenas em pilares que quase desaparecem na composição. E, claro, ele, como está um arquiteto no século XXI, não tem como fugir dos grandes panos de vidro, né, acristalados dessa contemporaneidade, dessa materialidade contemporânea, tá certo? Mas as suas formas puras, dialogando com o orgânico de curvas, se mantém fiel. Espelhos d'água, grandes jardins e tudo mais. Para finalizar, eu vou mostrar aqui rapidinho algumas formas e estudos que ele, antes de morrer, já com mais de 100 anos, estava desenvolvendo. Esses projetos, muitos ficaram só nos estudos e não chegaram a ser construídos. Como essa torre na usina de Itaipu, vejo que é um projeto bem futurista. A Universidade de Ciências Informáticas em Cuba, a Embaixada do Brasil em Cuba, o Auditório de Ravello, na Itália, o Memorial à Paz, em Brasília, a Catedral Cristo Rei, em Belo Horizonte. Olha que arrojo, olha a altura desse elemento, olha que projeto escultural. O Memorial Simão Bolívar, olha o arrojo dessa base, com essa grande rampa, lembrando a rampa um pouco do MAC. Esse projeto é uma empresa francesa, né, onde ele usa o vidro fumê com as rampas em concreto. O Parque Aquático em Potsdam, na Alemanha, que retoma as cúpulas do Ibirapuera com as marquises ameboides, né, que ele tanto gostava de interligar os prédios. E o Parque Dona Lindu, que foi construído, e está aqui em Recife, certo? Fica em Boa Viagem, no terminal de Boa Viagem, com Piedade. É um projeto bastante usado pelo público, com auditórios, fica na beira do mar, na beira-mar, ali de Boa Viagem, onde tem uma parte verde e tem uma parte cimentada, com pista de skate. É uma zona bastante valorizada na cidade do Recife, né? E isso é legal, porque não ficou um elefante branco e está aí sendo usado. Gente, então é isso. Niemeyer é esse personagem inesquecível, um mestre da nossa arquitetura brasileira. Começou na modernidade, passou toda a modernidade trabalhando, veio para o final do século, segunda metade do século XX, pesado, entrou no século XXI, teve conosco até 2012, onde nos deixou, mas deixou esse legado incrível que eu mostrei apenas, né, algumas obras.
mas é um arquiteto, assim, que todos devem estudar mais, conhecer mais, porque ele é uma fonte inesgotável de boas influências que vocês devem ter, tá joia? Eu vou parar a gravação para a gente ir para as perguntas.